E aí, galera, tudo bem? Sou eu aqui de novo, com mais algumas dicas, papo furado também, né? Vocês perceberam que eu dei uma mudadinha aqui, coloquei um fundo aqui diferente, que acho que tem a ver mais com o nome do canal, né? Ainda estamos aí, engatinhando, né? Eu já tive a minha primeira crítica, não é uma hater, né? Mas a minha esposa, ela falou assim para mim: "Nossa, você está com a cara muito séria, parece que você está com raiva, né?" Só que a situação é, eu não tenho um menor cacuete para ser youtuber, essa também não é a intenção. A intenção é só colocar informação, algumas informações que vão servir, outras provavelmente vai ser só eh, cultura vazia, né? Enfim, se eu falar, por exemplo, de internacionalização de negócios e esse não é o teu ramo, não é a tua ideia, né? A tua ideia é manter a tua lojinha, é, provavelmente a informação só vai servir para te adicionar mais conteúdo, mas na prática ela não vai ter resultado. Então, não tenho nenhuma preocupação e eu acho que isso que é o bacana, né? A minha preocupação única é me divertir, falando algumas coisas, distribuindo algum tipo de informação que a gente angariou aí durante alguns anos, né? E na esperança de que alguém possa fazer bom uso, né? Dos assuntos que é um assunto bem delicado é quando a gente começa a falar sobre pessoas, né? A maioria sabe, eu presido uma cooperativa, são muitos cooperados, né? Agora nós damos uma reduzidinha, mas mesmo assim lidar com pessoas é uma situação bem complexa. Eu confesso para vocês, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas. Eu não sou uma pessoa das mais pacientes que existe, eu não sou uma pessoa muito, sou às vezes sou uma pessoa rígida com alguns aspectos, gosto de resultado rápido, e gosto de pessoas que pensam mais rápido do que eu, né? Então eu tenho muita dificuldade. Como é que eu soluciono esse problema? Eu costumo dizer o seguinte: quando eu faço uma pergunta e eu recebo uma resposta, vamos dizer assim, uma resposta vazia, uma resposta que não vai trazer algum resultado objetivo, eu às vezes eu espano, fato, né? Eu tenho me tratado com relação a isso, mas depois de 50 anos, você remover alguns tipos de defeitos, né, pessoais é complicado, não é uma tarefa simples, né? Mesmo que você tenha a maior força de vontade. Então, com certeza, eu sempre procuro, eu busco esse como objetivo de aperfeiçoamento pessoal, mas não é uma tarefa fácil, né? Muita gente gosta de vender a perfeição e tal, eu não faço isso. Eu sei que eu tenho alguns defeitos, né? Eu já superei alguns, por exemplo, eu já consigo ouvir muitas pessoas. Né? Antes era bem complicado. Entra um fator, inclusive, né? Um fator arrogância. É muito difícil você se reconhecer como uma pessoa arrogante, que tem as suas próprias ideias e isso dificulta você ouvir o que as pessoas dizem. Tem um ditado que é dito muito pelos árabes, mas, segundo consta, é um ditado judeu, que diz o seguinte: Deus nos fez com duas orelhas e uma boca por um motivo, né? Ouvir mais e falar menos. Então, o que eu aprendi durante todos esses anos de convivência e convivendo comigo mesmo, né, é que uma das grandes habilidades para você lidar com pessoas é você ter a, a simplicidade, né, e a humildade de poder reconhecer que a gente não é perfeito e que é importante escutar outras partes, porque normalmente a gente faz uma ideia de nós muito diferente do que outros podem ter. E na área dos negócios, e lidando com pessoas, a comunicação é algo fundamental para o êxito de uma operação qualquer. Eu vou citar a meu respeito porque eu acho que é muito difícil você falar de outros. Então, aquilo que eu falo, eu costumo falar aquilo que eu vivenciei. Logo no começo de carreira,
Eu cheguei em algumas situações de negociação, por exemplo, quando a negociação era difícil, que ela começava a ir para um canto que começava a me desagradar, ou quando a pessoa do outro lado saía com argumentos que, do meu ponto de vista, eram argumentos sem fundamento, eu começava a espanar. E uma pessoa, um amigo, um grande negociador, tributarista, numa negociação que a gente foi fazer certa vez em Barretos, quando a situação já estava, a panela de pressão já estava assim no talo, o pininho já estava dando 500 voltas por segundo, né? Nesse caso, a panela de pressão era eu. Ele falou: vamos parar um pouquinho, vamos tomar um café? E aquilo deu uma quebrada no gelo, né? E aquela situação, a panela voltou a rodar na velocidade e na temperatura correta, né? O normal. E no café, durante o café, a gente começou a perceber muitas similaridades. Tanto eu perceber no meu interlocutor, como ele em mim. Muitas coisas realmente muito similares, histórias de vida e tudo mais. Isso nos aproximou e nós acabamos realmente avançando nos negócios. Então, entender o outro lado numa mesa de negociação é muito importante. Uma das coisas importantes também é você entender que você está tratando com um ser humano do outro lado, que tem os seus costumes, que tem as suas manias, que tem os seus próprios pontos de vista sobre assuntos, às vezes, parecidos, que as pessoas vão entender de forma diferente. É fácil você ter esse autocontrole e tudo mais? Não. Mas quando você parte do princípio técnico da situação, ou seja, você entra consciente, né? Eu estou tratando com uma pessoa que provavelmente na noite passada pode ter tido um problema, está sentando aqui talvez estressado, ou talvez tenha um filho doente, ou alguma situação assim, e que tem às vezes vontades diferentes do que a nossa, experiências diferentes. Quando você tem essa compreensão do que está acontecendo, isso facilita muito. Muitas vezes você vai ter que se cancelar, né? Você vai ter que dar um passo atrás para você poder avançar nos negócios. Outra técnica muito boa que eu uso quando eu realmente tenho muita dificuldade para entrar numa negociação com uma pessoa, porque é alguma coisa, como diz o dito popular, né? O santo não bate, ou alguma coisa nesse sentido, é sempre bom você ter pessoas ao seu lado que possam interagir também. Então, numa negociação, né, você ter o que o pessoal chama de talentos complementares, né? Por exemplo, numa sociedade, se todos os sócios forem iguais, com a mesma mentalidade, tal, o negócio não prospera. Então, é sempre necessário você também ter ao seu lado pessoas que consigam interagir e complementar habilidades que você não tem. Então, eu, por exemplo, tenho algumas pessoas que são meus parceiros de negócio, sócios, e que eles têm habilidades que eu não tenho, e eu tenho habilidades que eles não têm. Cada um faz o seu e a gente consegue tocar bem um negócio. Né? Um deles, especificamente, é muito bom de retórica, o Renato, e então, em algumas negociaçõe mais difíceis, que eu sei que eu vou ter uma certa dificuldade de poder levar a coisa de uma forma solta e agradável, eu sempre chamo o Renato, né? E não há nenhum tipo de ciúme, né? Que é um outro problema que você também vai ter que superar. Para nós, quando a gente senta para fazer negócio, não existe ego, né? Quem vai aparecer mais, quem foi que trouxe o negócio, quem fez, isso daí não é importante para a gente. O importante para o time é fazer gol. Esse é o objetivo. Quando você entra numa canoa, todo mundo tem que estar remando
entendeu? Para chegar para o mesmo lado, para chegar num objetivo comum. Então, numa negociação complexa, isso é fundamental, você colocar todo mundo dentro da mesma canoa. A negociação ela tem que partir do ponto que o teu interlocutor entenda o teu ponto de vista de forma muito transparente, muito clara, né, de que o objetivo é que todos cheguem no ponto comum. Né? Então, essa transparência, essa honestidade, né, com relação à negociação, ela é muito importante. Uma coisa terrível, que só para citar um exemplo, é aquele vendedor, por exemplo, né? Vendedor, vendedor, não consultor. Você chega na loja, a pessoa tem 150 quilos, né? E quer vestir um vestido daqueles de tubinho, né? Vestido tubinho de algodão, né? De lycra. Uma mulher pesa 150 quilos e o vendedor, nossa, ficou lindo em você. Isso é uma coisa terrível. As pessoas em volta dela, e enfim, isso não é honesto. Então, transparência, se colocar no lugar do outro, né? Usar de frieza, de artifícios, inclusive não ter, vamos dizer assim, restrições de reconhecer onde você tem dificuldades. Né? Se você tem dificuldades de comunicação, de empatia, se você é uma panela de pressão, então procure andar do lado de pessoas que vão ser o contraponto seu para que você possa atingir os melhores resultados. No final das contas, o que importa é o resultado. Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que é dizer o seguinte, ela diz, ninguém quer saber as tempestades que você passou, mas apenas se você levou o navio até o porto. Tomara que você consiga levar o teu navio até o porto, fazendo bons negócios e de cabeça fria, tá bom? Forte abraço, força, fé e vamos para frente.